Oi, pessoal, aqui é a Bia do Integração. Continuando, a análise da matriz de referência do Enem, a gente analisou nos vídeos anteriores a introdução, né, como é que funcionava e tudo mais, o que cobrava nos eixos cognitivos. Depois, no vídeo da parte 2, a gente abordou as competências de área 1 e 2, e agora a gente vai continuar dando sequência nas competências de área 3, que associar intervenções que resultem em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científicos tecnológicos. Essa competência, se tu analisar bem, ela também está pautada bastante na área de biologia, né? Então, tem um grau de que essas competências elas são inseridas em cada matéria e, basicamente, tu tem que associar essas intervenções, identificar o que cada uma delas são, tipo, por exemplo, eutrofização, né, que é a questão de excesso de material orgânico nos cursos d'água, né, que ocorre aquela camada verde superficial que tu encontra bastante nessas questões do Enem, e a gente consegue ver aqui nessas duas habilidades, que é a habilidade 8 e 9. A habilidade 8 diz que identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Essa área também, né, de competência, como todas as competências, elas são interdisciplinar, né? Elas são mais pautadas nos 3 conteúdos que são abordados nas ciências naturais, né? Aqui no Enem. Então, tu tem que identificar essas etapas de processo de obtenção, né? Transformação, o que acontece, se é uma reação física que ocorre ali, se é uma reação química. Então, tu tem que prestar bastante atenção e saber identificar esses processos dos recursos naturais, né? A habilidade número 9, ela compreende a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. Então, tu tem que entender dos ciclos, né? Do ciclo da água, do ciclo do oxigênio, tu tem que entender mais esses ciclos pautados, né, para biologia também, para física. Então, tu tem que ter noção do que tu vai identificar em cada área. Então, essa habilidade quer que tu entenda esses ciclos e saiba identificar eles na hora da prova. Da habilidade de número 10 é analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Você tem que analisar essas perturbações ambientais, que é justamente essa questão dos processos químicos, né? Você tem que analisar a questão do agrotóxico na terra, quais são os resultados desse material, né, no solo, o que vai acontecer se for utilizado em grande escala, né, nas produções. Então, tu tem que analisar essas perturbações, inversão térmica, né, que tu tem que entender por que a concentração de calor fica mais alto em cidades, né? Tu tem que entender essa questão, todas essas análises, né? Esses conflitos ambientais. É uma competência que vai abordar bastante esse quesito, né, de perturbação ambiental. Então, tu tem que entender mais ou menos alguns dos recursos para poder diminuir essas intervenções, essas perturbações, tanto que tu tem que identificar elas também. Então, tu tem que entender como dividir essas duas, apresentar propostas que as questões vão te dar e tu tem que marcar, né, apresentar essas propostas para tu poder gabaritar a questão, né. A habilidade de número 11 é reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Aqui ele vai abordar também o conceito da biologia também, junto com a tecnologia. Então, tu vai ter que, aqui, né, nessa parte, vai apresentar algumas intervenções da saúde, né, alguns conceitos técnicos de genética. Então, coisas assim que melhoram a qualidade de vida das pessoas a partir da medicina, né, que é a biologia um pouco, tem essa questão. Então, tu vai analisar esses benefícios e essas limitações, né. Então, uma cura para o câncer, ele vai te explicar lá um processo, né, uma pesquisa, e tu tem que identificar alguma coisa de genética, alguma coisa de células. Então tu vai identificando
esses eventos e tu vai marcar a alternativa correta. Claro que no Enem tem essa questão ambígua, né, de tem 2 alternativas certas e qual que é a correta, né? Então, tu vai estudar esses quesitos e tu vai saber identificar a resposta de acordo com as habilidades, né, com as palavras-chave que eles falam. Quando tu coloca em cada habilidade, tu vai identificando o que ela quer e tu vai associar as questões de acordo com a habilidade. A habilidade número 12 é avaliar impactos e ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios, né? Então, tu vai, é a mesma coisa que a gente ressaltou um pouco lá em cima, né? Tu vai entender esses impactos ambientais de acordo com o que o mercado quer, né? Que o capitalismo quer. Então, tu vai identificar esses impactos em ambientes naturais, por exemplo, uma intervenção para fazer um shopping debaixo d'água, né? Por exemplo, o impacto que isso ia causar à fauna, né? Brasileira, por exemplo, mas fauna é um pouco mais geral. Então, o impacto que ia considerar naquele ecossistema, se caso fosse construído um shopping debaixo d'água, né? Então, ia ser todo uma mudança do habitat, né, de vários seres vivos que estavam ali presentes. Então, você tem que entender mais ou menos esses impactos que vão acontecer de acordo com as atividades, né, que o ser humano for impondo para a natureza. Agora a gente vai entrar na parte da competência da área 4, né, que já vai abordar outros assuntos. E o que a competência 4 fala é justamente compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Então, tu tem que entender a relação entre os seres vivos, né? Isso aqui também entra um pouco na área de biologia, que é bem interessante, mas aí tu vai entender a relação dos seres vivos com o ambiente, né? Habitat natural, cadeia alimentar, esses assuntos eles vão estar mais presentes aqui nessa competência. E a habilidade número 13 diz que é reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de característica dos seres vivos, né? Então, o que tu vai apresentar aqui nessa habilidade vai apresentar as particularidades, né? De cada ser vivo, o que ele come, né? Ou qual que é a cadeia alimentar, o que vai acontecer nesses processos. Então, tu vai identificar, né, aqui essas relações do ecossistema, né? E na habilidade número 14, identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros, né? Então, aqui tu vai entender também a questão dos processos, né, dos organismos, mas a questão dos animais também, né, como é que funciona o ecossistema do Planalto, né, de um bioma, né, aqui do Brasil. Então, tu vai entender todas essas questões, né, de identificar esses padrões e fenômenos e processos, né. Então, mais a questão dos seres vivos, dos animais, assim, mas isso também envolve também a questão interdisciplinar, que também pode relacionar a questão dos seres humanos também. Então, é algo mais, assim, dual, né? Então, a habilidade número 15 é interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Então, tu vai explicar esses fenômenos também, né? As questões vão te dar as alternativas, tu vai marcar com base nessa habilidade, né? Quando tu for resolvendo as questões, e tu vai interpretar esses modelos, né? Ele vai te apresentar um gráfico, por exemplo, uma imagem, aí tu vai interpretar de acordo com o que a questão tá pedindo, né? É aquele famoso, né? Conteúdo outros, né? Que não vai ter um exigimento de um conteúdo específico, mas é de acordo com a tua interpretação e de acordo com a tua flexibilidade de incorporar assuntos diferentes, né? Então, é mais ou menos isso que a habilidade 15 pede. A habilidade 16, ela vai pedir para tu compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos, né? Então, os padrões biológicos, né? Aqui que vai apresentar a lei de Darwin, a lei do mais forte, do mais fraco, né? Então, aqui ele vai apresentar mais esses processos biológicos e tu vai entender por que alguns seres vivos evoluíram, né, se adaptaram e outros entraram em extinção. Então, aqui vai estar também mais abordado esse quesito da biologia também.
De mais ou menos é isso, né, gente, as habilidades 3 e 4 dessas competências, né, 3 e 4, elas vão abordar mais esses assuntos que eu especifiquei aqui, ressaltando de novo, vai ter, o link para tu baixar, essa habilidade, então tu imprime ela na tua casa, analise ela com calma, né, vai vir nesse vídeo várias vezes, quantas vezes que tu precisar para tu compreender, e é isso, até o próximo vídeo.